Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, senhor presidente, colegas da imprensa, todos aqueles e aquelas que nos assistem através da internet. Eu trago aqui a tribuna, aqui no pequeno expediente, primeiro reiterando a solicitação que fiz ontem, para que houvesse lugar para essa minoria que represento na comissão dessa casa, que vai dialogar permanentemente com a Prefeitura no sentido de contribuir para soluções de prevenção ao coronavírus. Reitero, considero que a nossa presença nessa comissão é muito importante. A gente representa nessa casa uma oposição à esquerda, que não tem outra representação a não ser o nosso mandato e precisa estar nessa comissão. E trago como símbolo dessa especificidade uma demanda que vem de várias organizações que trabalham o tema do encarceramento e, em particular, o tema do encarceramento de mulheres. São várias organizações que estão muito preocupadas com as pessoas que hoje estão privadas de liberdade e que são alvos fáceis desse vírus, caso ele chegue ao sistema prisional. Não vou ler a introdução à carta para poder utilizar menos tempo, mas vou ler as sugestões que foram dadas por diversas organizações e o nosso mandato teve muito prazer de subscrever essas demandas. A primeira, disponibilizar orientação médica e profissional sobre o coronavírus e as medidas preventivas que devem ser adotadas. Dispor de forma suficiente para todas as pessoas no cárcere produtos de higiene pessoal e de limpeza. Distribuir álcool em gel, concentração 70% para as pessoas privadas de liberdade. Desenvolver e aplicar um cardápio nutricional voltado ao fortalecimento da imunidade das pessoas privadas de liberdade. Aumentar o tempo destinado ao banho de sol. Antecipar a liberação para o regime aberto das pessoas privadas de liberdade que estejam finalizando o cumprimento de pena em regime semiaberto. Estabelecer o cumprimento em regime domiciliar para as pessoas privadas de liberdade que cumprem pena em regime semiaberto. Viabilizar o cumprimento de regime domiciliar para o grupo com doenças de risco, independentemente do regime atual. Impedir a entrada de pessoas expostas ao vírus no sistema prisional, intensificando a concessão de liberdade provisória. Garantir atendimento médico e ampliação de teste de coronavírus na entrada do sistema prisional, a fim de verificar as pessoas que apresentem o Covid-19 ou grupos de risco, tuberculose, HIV, hanseníase e doenças infectocontagiosas. Garantir, caso ocorra interrupção temporária das visitas, a entrega às pessoas com privação de liberdade do material de limpeza, higiene pessoal, alimentação e medicamentos enviados pelos seus familiares. Viabilizar a liberação das pessoas que compõem os grupos mais vulneráveis ao Covid-19 por meio das alternativas penais e processos possíveis. Disponibilizar tornozeleiras eletrônicas para serem utilizadas pelas pessoas em regime fechado. Viabilizar a liberação de pessoas que têm ou tiverem quadros de tuberculose por meio das alternativas penais e processuais possíveis. Suspender medida disciplinar que consiste no isolamento de pessoas privadas de liberdade em espaços insalubres, isolados e sem ventilação. Liberação imediata de todas as grávidas e lactantes por meio das alternativas penais e processuais possíveis. Todas essas sugestões encontram abrigo na legislação penal e na nossa Constituição. É importante que a gente perceba que, num caso grave de epidemia, cada vida importa. E a gente precisa se preocupar para que todas as pessoas possam se proteger do vírus, assim limitando a infecção a toda a nossa sociedade. Muito obrigado.